Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Acharam? Versículo de número 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Hoje nós vamos falar sobre a revelação que a palavra nos traz, sobre o reino espiritual. Nós vivemos dois reinos. Vivemos este reino que acreditamos ser a nossa única realidade, onde você pega, toca, palpa, é o reino do concreto, e você acha que o único reino que existe é este reino. E a Bíblia nos mostra uma outra realidade espiritual. Então nós temos esta realidade que é humana, mas nós temos também um outro reino, que é a realidade espiritual. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os dois reinos. E eu gostaria que você pudesse dar muita atenção ao que nós vamos falar, porque quando nós ministramos sobre isso, o inimigo das nossas almas faz de tudo para roubar a tua atenção, para roubar a tua semente, para que ela não seja plantada no seu coração. Então, procure ter muita atenção, procure ficar concentrado, evite sair muito, se necessário vá ao banheiro, principalmente as pessoas de mais idade, mas você que pode de repente segurar um pouquinho, é muito importante que você tenha atenção e não tire a atenção de outras pessoas. Por quê? Porque qualquer movimento, nós que estamos aqui em cima no altar, a gente sabe disso, qualquer movimento que acontece, por exemplo, uma pessoa passa aqui e vai para o banheiro, a maior parte das pessoas acompanha, vai para o banheiro junto. A pessoa se levanta para tomar uma água, as pessoas se distraem, ela vai com a pessoa tomar água. Então é muito importante que você possa se concentrar, que você possa ter atenção, para que esta palavra possa gerar alguma coisa no seu espírito. O problema de muitas pessoas que vêm à igreja é que elas vêm por vir, elas assistem um culto, elas frequentam uma igreja, quando na verdade nós precisamos compreender que desde o momento que você pensa em entregar a vida para Jesus, o reino espiritual já entra em crise, porque aqueles demônios que agiram na sua família e agiram em parentes, esses espíritos que agem de geração em geração, eles fazem de tudo para que as pessoas permaneçam na ignorância desta revelação. Ou seja, nós ouvimos falar que existem fantasmas, espíritos, espectros e outras coisas mais. Assistimos filmes de ficção, e Hollywood, ela
apresenta esta realidade, e os filmes fazem muito sucesso, mas na verdade não se trata de ficção, não se trata de invencionice, se trata de uma realidade espiritual. Tem filmes que retratam com tanta precisão que nós chegamos a pensar que aquela pessoa teve uma revelação espiritual, ou que tem algum tipo de inspiração, algum tipo de intimidade, porque a forma como elas narram os fatos, a forma como elas transcrevem, a forma como elas representam, é muito real. Então nós precisamos compreender que desde o momento que você pensou em ir numa igreja, acompanhar alguém que te convidou para o culto e que pregou para você, estes espíritos já entram em conflito, porque eles fazem de tudo para você não entregar sua vida a Jesus Cristo, eles fazem de tudo para você não ouvir o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Eles fazem de tudo para endurecer o teu coração, para te apresentar o mundo, para você viver fascinado, iludido, seduzido por aquilo que o mundo apresenta. Por detrás de tudo isso está o diabo, e nós pensamos que este encantamento é um mero encantamento do mundo, se trata de um mero prazer da carne, mas na verdade o inimigo das nossas almas, ele é muito sucinto. Ele não se apresenta com chifre, com uma cauda pontiaguda, com um tridente na mão, muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz, ele se faz de anjo. A Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Então olha como é desafiador. Você precisa do Espírito Santo para compreender esta realidade espiritual, para você não ser enganado, porque tem muita coisa que acontece na tua vida, você acha que é normal, que é natural, que é comum, mas por detrás disso que está acontecendo, existe uma ação, muitas vezes maligna, com o objetivo de destruir você, de destruir sua família, de destruir sua carreira profissional, de destruir sua vida cristã, sua vida ministerial, sua vida espiritual. Eu quero dizer a vocês que estes espíritos que atuam muitas vezes livremente, porque a igreja ignora, a igreja vive uma vida sem oração, sem jejum, sem buscar Deus na sua palavra, sem ter compromisso com a igreja, com a sua obra, com a pregação do Evangelho, sem ter aliança. Então estes demônios, eles agem livremente. Somente a igreja do Senhor Jesus, lavada, remida, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro, tem a autoridade e a fé para repreendê-los, amarrá-los e expulsá-los. Não é porque uma pessoa não acredita nos demônios que eles não existem. Não é pelo fato destas pessoas ignorarem os seus medos que eles não existem. Muito pelo contrário. Não estamos falando de crendices, superstições. Nós estamos falando de uma realidade espiritual que está registrada na Bíblia Sagrada. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele combateu estas forças do mal, repreendeu estes demônios, os expulsou, e eles agiam nas mais variadas situações. Nós vemos que alguns deles
traziam doenças. Existem doenças físicas, psicossomáticas e espirituais. Doenças onde o diagnóstico não aparece. Muitas vezes tem um fundo espiritual. A medicina não consegue encontrar a causa. Então nós vemos na Bíblia que Jesus, através do poder de Deus, e isso é importante você saber, que o Senhor Jesus, através do poder de Deus, o mesmo poder que está à disposição da igreja hoje, que está à tua disposição e você não usa, esse Jesus, Ele curou doentes, sarou pessoas, libertou vidas, limpou leprosos, ressuscitou mortos. Aí você diz: pastor, você está dizendo que nós podemos ser usados por Deus nesta unção, nos dias de hoje? Jesus disse para os seus discípulos: vocês farão as mesmas coisas que eu fiz, e muito maiores, porque estou voltando para casa. Qual foi o objetivo de Jesus? De nos ensinar as verdades do reino de Deus. E uma das verdades do reino de Deus se trata da autoridade espiritual, que é muito ampla e profunda. Tem muita coisa na sua vida que, se você, em nome de Jesus, resistir, você vai obter vitória, cura, libertação, liberação, bênção. A igreja precisa se encher de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me sujeitar a Ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sede submissos, sede obedientes. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja dos nossos dias foge do diabo. Não é mais o diabo que foge da igreja. A igreja foge do diabo. A igreja foge desse tipo de pregação. A igreja foge desse tipo de conversa. A igreja foge desse tipo de interpelação. Alguns dizem: é coisa do passado. Só que nós vemos que estamos vivendo um tempo catastrófico. Um tempo onde as forças das trevas se amotinam com o propósito de levar o maior número de pessoas para o inferno. E estas pessoas são destruídas, primeiro em suas mentes, na sua vida pessoal, sentimental, emocional. Quantas pessoas você conhece que a sua vida está em frangalhos? Eu atendo pessoas quase que todos os dias. Pessoas que são da nossa igreja, pessoas que são da nossa comunidade, pessoas que são da nossa sociedade, pessoas que servem a Cristo, pessoas de outros segmentos religiosos, que professam outra fé. Estas pessoas, quando entram no gabinete pastoral, elas
tem uma experiência com Deus vivo. Não por causa de mim, mas por causa da Bíblia, que eu creio. Estas pessoas muitas vezes não foram ministradas, não foram ensinadas a respeito das verdades espirituais, das realidades espirituais. E certas coisas vão impregnando em suas vidas, em suas personalidades, vai deformando, vai destruindo aos poucos. E muitos recorrem a diversas pessoas para pedir ajuda. Muitas situações pioram, porque elas vão buscar ajuda onde Deus não está. Elas vão buscar ajuda de espíritos malignos, de demônios, de entidades. Elas fazem obrigações, arriam trabalho, se submetem fazendo o que foi pedido, favores, e assim eles adquirem legalidade para continuar agindo naquela vida e naquela geração. Aquelas pessoas se tornam prisioneiras. Quantas pessoas então você conhece que estão desesperadas, angustiadas, deprimidas, muitas delas pensando até em tirar suas próprias vidas? Quantas pessoas estão de fato atormentadas espiritualmente? E parece que estas pessoas não podem ser ajudadas, porque elas próprias entregaram os pontos, e parece que desistiram de tudo. Elas não têm fé, nem no próprio Deus, nem em Jesus, no seu nome, no seu sangue, no seu poder. Aí existe todo um trabalho de resistência para minarmos esta ação maligna do inferno. Obtemos resultados na maior parte dos nossos atendimentos. Muitas vezes fui acordado com meu telefone tocando. Pessoas que tentaram suicídio, pessoas que iam tentar o suicídio, pessoas que iam se drogar, pessoas que iam cometer alguma loucura. Na época que eu fui do rádio, entrevistei detentos que tinham cometido algum crime hediondo. E eu perguntava como é que foi. Eles diziam, não sei, deu um branco, e quando eu me dei conta já tinha cometido a desgraça. Esta hora que te dá branco e que você perde o sentido, é a hora que este espírito toma você, ou toma a pessoa. Como disse Jesus, antes de ser preso, o inimigo se aproxima, e eu nada tenho a ver com ele. Diga, eu nada tenho a ver com ele. A gente fala, mas a gente precisa construir isso, porque muitas vezes nós temos mais
coisas mais parecidas com Ele do que com Deus, do que com Jesus. Raiva, ódio, mágoa, ressentimento, amargura, espírito não perdoador, desejo de vingança, inveja, ciúme, possessão, egoísmo, mentira. Na área sexual, então, o diabo deita e rola na nossa geração e nas futuras gerações. Você acha que a coisa está feia? Você vai ver lá na frente. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída por conta desse espírito, pelas aberrações e por tudo aquilo que aquelas pessoas sem Deus praticavam, esse mesmo espírito não parou de operar. Nós temos um espírito de sodomia no nosso tempo, um espírito que prende as pessoas nas práticas mais pervertidas, mais nojentas, mais sujas, mais imundas que vocês podem imaginar. Em atendimento, nós ouvimos tantas barbáries que eu não posso, num culto público, onde temos crianças, narrar para vocês, mas é desprezível. Nós entendemos que para uma pessoa ter tais práticas, ela só pode estar sendo dominada por um espírito que age na sua sexualidade. E como começa? De uma forma muito sucinta, muito discreta, naquilo que você acha que não tem problema. Eu não quero aqui passar para quem está em casa que nós somos pessoas que estacionaram no tempo. Eu não quero aqui que você pense que nós somos retrógrados, não, antiquados, mas nós temos princípios e valores, não só éticos e morais, mas principalmente espirituais, porque a palavra de Deus em algum momento nos toma, em algum momento nos pega de jeito, nos muda e nos transforma. Eu nem sempre fui este homem que hoje eu sou, então eu falo de conhecimento de causa, porque eu também já fui escravo de muitas práticas da minha vida que eu não devia ter tido, mas não chega nem aos pés disso que eu estou relatando a vocês, porque são coisas assim cabulosas. Mas nós, como seres humanos, quando você não tem Jesus, até mesmo aqueles que são religiosos, de certa forma tem lá o pecado secreto, o pecado oculto, seu pecado de estimação, e aí que mora o perigo para nós, porque chega uma hora que nós temos que nos converter. Você tem que se entregar de verdade a Jesus, e se entregar de verdade a Jesus é dizer assim: eu te entrego os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações, as minhas companhias, os lugares que eu frequento, as minhas preferências pessoais. O nome disso é santificação, e é um processo na vida do crente. Quando você entrega a vida para Jesus, não significa que você vai viver uma vida de absoluta santidade a partir daquele momento, mas você vai receber do Espírito Santo discernimento para identificar o que é de Deus e o que não é de Deus, e autoridade para dizer: não quero, não vou viver mais esta prática, não vou fazer mais isso. Por isso que a Bíblia diz
que somos uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez de novo. Então nós não podemos estar dentro da igreja nos comportando como velhas criaturas. Nós precisamos estar aqui entendendo que dia a dia eu preciso ser mais santo. Hoje eu preciso ser mais santo do que eu fui ontem. Então o diabo, ele vai pervertendo, ele vai deteriorando, ele vai destruindo, e você precisa de Deus e do Espírito Santo, que é santo. Preste atenção, você não consegue viver santidade sem o Espírito Santo, porque este Espírito que é santo vai te levar a ter uma vida santa. Ele vai te convencer de que você é um pecador. Você de repente gosta de vir à igreja, mas não é só isso. Nós precisamos de uma intimidade com este Deus, porque Ele quer se revelar a nós como um Deus vivo e não como um Deus morto. Ele quer agir na nossa vida, não interferir, Ele quer agir. Ele quer te dar direcionamento, porque as decisões que você tem tomado são decisões erradas. Esse vazio existencial que você tem dentro de você não vai ser preenchido lá na boca, lá no boteco, ou em qualquer outro lugar. Não. Você precisa do Espírito Santo, porque Ele vai te revelar o Deus Pai e o Deus Filho. Ele vai te revelar o reino de Deus. Ele vai te revelar o amor de Deus. Porque Deus, Ele não quer te rejeitar. A maior parte das vezes são as pessoas que rejeitam a Deus. Então imagina só, eu ia entrar num assunto, eu fiz um preâmbulo para poder entrar. Muitas vezes a pessoa não entende que tudo começou de uma forma muito sucinta, muito inocente. Ela não imaginava que isso ia dar no que deu, se tornando promíscua, depravada, pervertida, defraudadora. Como começou? Assistindo pornografia. Há quem diga que aquele que é equilibrado não pende para este lado. Mas a indústria que mais cresce são as de filmes pornô, de vídeos pornográficos, onde você vai encontrar todo tipo de relação com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, homens com homens, mulheres com mulheres, sexo grupal, orgia, bestialidade, sexo com animais. Sabe o que é necrofilia? Sexo com cadáveres. Aí você diz: que horror, Deus me livre. Eu tive 2 casos que eu atendi em mais de 25 anos de ministério. Imagina que um deles, os 2, mas em épocas diferentes, empresas diferentes, até cidades diferentes, trabalhavam numa funerária, e no transporte eles paravam no meio do caminho. Isso é um crime. Mas ouvi em segredo de confissão. Trabalhamos a libertação, e estes demônios se manifestam. E é terrível esta manifestação. Aí a pessoa assiste, ela acha que aquilo não tem nenhum problema.
Sabe o que ela está fazendo? Quando ela sintoniza, quando ela acessa o canal, ela está abrindo no reino espiritual um portal, e aqueles demônios que estão do outro lado vão passar agora para o seu lado. Não importa se aquele filme é dos Estados Unidos, é da França, é da Inglaterra, é da China. Abre-se um portal espiritual, e aquele espírito que está agindo ali, aquele espírito de sodomia, aquele espírito de perversão, promiscuidade, depravação, defraudação, de abuso, começa a agir na vida daquela pessoa. Pastor, é pecado assistir para apimentar a relação? Consagra o teu casamento a Deus, porque a Bíblia chama o teu leito de leito sem mácula. Nós precisamos ter uma vida pura. Você não sabe, mas aquele portal que se abre, aqueles espíritos que são liberados, podem agir tanto na sua vida, como na vida da sua esposa, como na vida dos seus filhos e filhas. É por isso que às vezes nós nos deparamos com certos casos, onde o pai diz: eu não encontro uma explicação, eu não sei porque o meu filho é assim, eu não sei porque a minha filha é assim, eu não sei porque o meu marido é deste jeito, eu não sei porque a minha esposa é desse jeito. Nós precisamos nos arrepender sinceramente, pedir perdão a Deus, o marido confessar para a esposa confessar para o marido. Mas pastor, isso é tão comum, é tão normal na sociedade hoje. Pois é o que o diabo quer que você entenda, e é por isso que as nossas crianças, adolescentes e jovens estão se corrompendo tanto. Eu brinco contando uma ilustração de um pai ou de uma mãe, que chegou para a criança e diz assim: filha, senta aqui, vamos falar de sexo. Aí a criança diz para a mamãe, com 7 anos de idade: qual a tua dúvida, mamãe? Qual a tua dúvida? Você sabe a idade média de uma menina perder a sua virgindade? 12, 13 anos, pedofilia. Este espírito é reinante. Fiz atendimento em favelas. Lá eu ouvi, quando a menina começa a amadurecer, quando os seus seios começam a crescer, elas são abusadas. E lá é terra sem lei. Quem é que vai falar alguma coisa? É a lei do mundo cão. Estas coisas dão muita força e muito poder para Satanás continuar agindo. A maior parte daqueles que são viciados em pornografia estão dentro da igreja. E não pense em você que são só homens, não. Hoje o número é muito maior de mulheres. Então as pessoas estão em busca de prazeres maiores, mais esquisitos, mais estrapafúrdios, mais loucos, mais doidos, mais pirados. Porque é assim que elas pensam que vão se satisfazer. Entenda bem isso. Novamente, eu preciso da atenção de vocês para não ser mal interpretado, principalmente por aqueles que estão do outro lado e não conhecem a Bíblia Sagrada e a revelação sobre o reino espiritual. Quando um homem sai com uma prostituta, agora não se pode mais chamar de prostituta, agora é garota de programa, ou profissional do sexo.
querem reconhecer a profissão mais antiga do mundo. Eu não estou aqui criticando as preferências. Cada um é dono da sua vida. Cada um faz o que bem quer e entende. Mas aqui eu estou sendo, nesta noite, atalaia de Deus para dizer para você: cuidado com estas práticas que dão legalidade, porta aberta, direito, brecha para que os demônios ajam na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, na tua sucessão, na tua geração, na tua descendência. É um perigo. Você acha que esta mulher tem algum prazer quando ela sai com um homem? Quem recebe o prazer é o espírito maligno que está agindo na vida dela. E não me diga que não existe nenhum espírito maligno, porque elas procuram o favor deles para caçar homens, para levar homens. Geralmente elas montam um altar, colocam rosas, champanhe. Mas existem outras entidades mais sofisticadas, mas vieram do mesmo lugar, do mesmo buraco. E o objetivo é o mesmo, de escravizar a pessoa na área sexual. Você sabia que demônios passam pelo sexo? Que a relação sexual, na verdade, pode ser entendida também como um pacto, porque o esperma libera microgotículas de sangue. É um absurdo, pastor, balela, o senhor está hoje viajando na maionese. Pois é isso que o diabo faz. Ele quer desacreditar a mensagem. E a pessoa que desacredita é aquela que está no adultério, infidelidade, prostituição, traição e quebra de aliança. É aquela pessoa que não vive bem com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. É aquela pessoa que tem um pecado secreto, um pecado oculto, um pecado de estimação. Por isso quer desacreditar. Por isso quer desfazer toda a argumentação. E eu vou te falar uma coisa, não é uma argumentação lógica apenas. Não se trata de uma tese. Se trata da palavra de Deus revelada. A Bíblia fala de Maria Madalena, desta mulher da qual saíram 7 demônios. Chega uma hora que nós precisamos entender o que é ser igreja. Precisamos se guardar, se purificar, se consagrar, se santificar. O tempo todo no celular, algum desavisado está te mandando alguma mensagem dúbia, alguma foto, algum vídeo. Você tem que se posicionar, porque os olhos são a janela da alma. Entra pelos olhos e cai no coração. O diabo, ele tem operado de tal forma que as pessoas não querem mais se casar em nossos dias. Mais pessoas descasam do que aquelas que se casam. Se prega hoje contra o casamento. Se fala hoje de ajuntar os trapos, de amigar, ou de fazer um contrato. É mais chique. Mas a recomendação de Deus é que você se case, porque quando você se casa, você se torna um com aquela mulher e uma com aquele homem. De modo que, como eu falei, quando a pessoa tem uma vida dissoluta, ela se torna uma com o homem estranho, com o homem estrangeiro. Do mesmo jeito que ele se torna um com a mulher estranha, com a mulher estrangeira. Os demônios mais fáceis de mandarmos embora são aqueles que damos uma ordem e eles se manifestam. E nós temos muita experiência na nossa igreja sobre o assunto. Me perguntaram um dia, pastor, por que os demônios não estão mais se manifestando? Eu falei, graças a Deus. É sinal que aquelas pessoas foram libertas.
nós precisamos trazer pessoas novas. A palavra diz que nós vamos libertar os cativos destes demônios, destas opressões, destes ataques. Então compreenda que não é porque você não está vendo que eles não estão agindo. Muitas vezes está tudo bem na sua casa, mas de uma hora para outra parece que tudo vira de pernas para o ar. Vocês estão discutindo, brigando, xingando, falando palavrões, praguejando. De repente o teu coração fica possuído por um espírito de ódio, de morte, que tem sede de sangue, que se não é os anjos de Deus ali, uma desgraça acontece. O casal, está tudo bem, daqui a pouco brigam, um vai dormir no sofá, outro na cama, um na cama, outro no carro, ou pega, sai de casa e vai dormir sei lá onde. A Bíblia diz que a única desculpa para acontecer do casal não dormir junto é por santificação, é por conta do jejum, da consagração. E mesmo assim, deve ser consentido mutuamente, deve ser combinado. Está de acordo? Estou. Então eu preciso me consagrar. Se consagra também. Eu não estou falando só na área sexual, gente. Eu estou falando de você buscar mais a Deus. Mas diz ali que quando você está se consagrando, você não tem intimidade. Mas diz para não durar muito tempo, para que o diabo não vos tente na vossa, como é que é? Na vossa incontinência, né? Incontinência. Então é isso que nós precisamos compreender. No trânsito está tudo bem, daqui a pouco você vira um demônio. Você quer jogar o carro em cima da pessoa. Se você tivesse uma arma, você dava um tiro nele. Então, olha só, os demônios, quando damos uma ordem, eles se manifestam, mandamos embora e eles vão, obedecem. O pior demônio é aquele que não está possuindo a pessoa, é aquele que não age dentro, ele age de fora. É o pior demônio. Aquele demônio que está agindo de fora, que fala na tua mente. Tem pessoas que têm experiências com demônios que chegam a ouvir esse espírito a falar com eles. É um negócio sobrenatural. Pensamento, sentimento, usa a boca. A pessoa faz coisas que até o diabo duvida. Demônios, espíritos malignos, com o propósito de escravizar você até que você morra, porque se você morrer em pecado, o seu destino é o inferno. Por isso que nós precisamos compreender, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu vou me limpando de toda sujeira do mundo, de toda contaminação, porque eu quero o céu, eu quero viver eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quem ouve fala, mas é muito romantizado esta doutrina cristã de vocês. Pois é, a mais pura verdade. E a palavra diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Na época de Noé zombavam dele. 100 anos aquele homem construindo aquele barco. Nunca ninguém tinha visto algo daquele tipo.
E ele disse que choveria, viria um dilúvio. Ninguém acreditou. A palavra diz que do mesmo jeito que foi no tempo de Noé, também será em nosso tempo. Nós não sabemos quando será. Se partirmos hoje, devemos estar prontos para ir para a glória, para as nossas vestes serem alvas mais que a neve, brancas, limpas. Ou, se ele vier buscar a igreja, se Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, que sejamos todos arrebatados para o céu. Mas, como está a tua vida? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quais são suas práticas? Você sabia que muitas pessoas não conseguem mudar de vida financeira, econômica e material porque ela consagrou o dinheiro dela? Quando ela pegou o dinheiro dela e de repente gastou em certas práticas, onde os demônios atuavam, por exemplo, no vício. Os demônios atuam no vício. Aquele dinheiro que patrocina o vício, o crime organizado, é um dinheiro que você está consagrando. Você precisa remir esta área na sua vida. Você precisa entregar uma oferta de arrependimento e dizer: eu estou consagrando o Senhor na minha vida financeira, material e econômica. Tudo aquilo que eu gastei no vício, na biqueira, todo o mal que eu fiz indiretamente a outras pessoas, criminalidade, marginalidade, bandidagem, patrocinando mortes, financiando prostituição, eu quero quebrar isso, Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes foi na prostituição, é um dinheiro que você consagrou. Enquanto você não quebra isso, você não tem prazer com a esposa não tem prazer com você, vocês não têm uma vida sexual saudável e ativa. A maior parte dos casais nem se relacionam, e isso é mal, isso é um problema. Sabe por quê? Porque abre uma porta para a tentação do inimigo. Se o marido for sair de casa e tiver com a barriga vazia, é um perigo, porque ele vai comer qualquer tipo de porcaria na rua. Não estou falando daquele que é de Deus. Aquele que é de Deus senta com a mulher, conversa, se entende, e aleluia. Mas aqueles que não são ainda convertidos, é um problema. Os demônios atuam aí. É um problema. Agora, se o camarada come um lanchinho em casa, pode ser um lanchinho bobo. Se ele está com a barriga cheia, pode oferecer a porcaria que quiser na rua, que ele não vai querer. Teu marido tem que estar satisfeito em todos os sentidos. A mulher tem que estar satisfeita em todos os sentidos. Os casais precisam se entender. O leito precisa ser curado na igreja. O marido tem que ser feliz com a esposa feliz com o marido, ambos realizados, porque são exemplo para os filhos. Imagina, os filhos vão seguir esse exemplo de desunião, de briga, de discussão, de discórdia. Aborto. Pessoas que praticaram aborto, pagaram. Precisa remir, precisa pedir perdão a Deus. Amados, o segredo não está na oferta. Mas nós entendemos na Bíblia que a oferta é importante para remir. É homicídio, é assassinato.
Fui na casa de uma pessoa, a mulher ia fazer aborto, estava grávida, e ele morava num lugar alto. Eu falei: por que você não pega outra criança que você tem aí, pela perninha, coloca aqui, sabe, uns 10, 12 metros, e solta? Ele falou: tá louco? Eu falei: por que você não tem coragem de fazer isso com a sua filha maior, mas vai permitir que matem a criança que está na barriga da sua mulher? Eu falei: se você é um covarde e não tem coragem de criar esta criança, dá para mim que eu crio, como se fosse minha. Aí você precisa olhar as áreas da sua vida que estão bloqueadas, impedidas, atravancadas, limitadas, coisa que não vai. Sabe por quê? Deus nos fez para dar certo. Deus nos fez para funcionar. Deus nos fez para sermos eficientes e eficazes. Deus nos fez para produzir. Deus nos fez para sermos luz para o mundo que anda em trevas. Deus nos fez para sermos o fermento da massa. Mais e mais pessoas precisam se converter através do Evangelho de Cristo. Nós somos o sal da terra. Precisamos salgar, precisamos temperar. Por isso que nós vamos na contramão, falando tudo isso que não é politicamente correto. A psicologia moderna hoje defende o quê? Cada um faz com a sua vida o que bem quer e bem entende. Mas quando nós vamos para a palavra, nós dizemos: a minha vida não é mais minha, a minha vida pertence ao Senhor. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então hoje existe uma liberdade para que cada um faça o que quer fazer. Mas nós encontramos limites na Bíblia. Até o município tem limite. Nós também precisamos ter. Principalmente vocês que hoje é de Jesus. Não podem mais terem uma vida desonesta. Roubar. Não podem mais hoje prejudicar maldosamente. Não podem mais invejar. A pior inveja não é aquela que você quer o que o outro tem. A pior inveja é aquela que você quer que o outro perca tudo o que conquistou. Eu me lembro de uma ilustração que fala do invejoso. Houve um campeonato na cidade, e este era o atleta favorito. Todos pensavam que ele ia conquistar o primeiro lugar, a medalha e o prêmio. Só que na verdade ele ficou em segundo lugar. E ele corroeu de inveja por dentro. E construíram uma estátua em homenagem ao atleta campeão. Um dia à noite, ele foi lá com o objetivo de derrubar a estátua, de destruir a estátua. E ele cavou por debaixo da estátua, até que aquela estátua gigante virou sobre ele e o matou. Moral da história: a inveja mata. Cuidado com esse sentimento. Por que o outro prospera e eu não prospero? Por que o outro tem e eu não tenho? Dá graças a Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Bíblia diz para você não cobiçar nada o que é de ninguém. Não cobiça nada. Sabe por quê?
Deus tem poder de te dar tudo, se você tiver um coração certo. Abençoe as pessoas, tenha discernimento, saiba o que fala, seja profeta de Deus. Comece a ver beleza onde não tem beleza. Comece a declarar paraíso onde é caos, é deserto. O que é que nós fazemos como igreja? No meio em que vivemos, no nosso dia a dia, nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos viver na terra como Jesus. Ele foi perseguido, até pela família dele. Jesus não era acreditado pela família dele. A própria família de Jesus duvidava dele. Só depois que ele morre e ressuscita, que a história muda. Jesus era perseguido pelos religiosos da época, fariseus, saduceus, escribas. Ele era injustiçado, caluniado, difamado, criticado, execrado. Jesus tinha paz porque ele sabia lidar com isso, mas o diabo fazia de tudo para roubar a paz dele. Não deixa o diabo roubar a tua paz, por nada. Queridos, hoje todos os dias eu durmo em paz. Todos os dias eu limpo a lixeira da minha vida. Pai, eu perdoo fulano, cicrano, beltrano, porque tentou me prejudicar, falou mal contra mim, porque me perseguiu, porque foi injusto, porque me ameaçou. Queridos, se tem uma pessoa aqui que sofre perseguição, são aqueles que estão no ministério pastoral. A Bíblia diz assim: se o pastor for ferido, as ovelhas se dispersam. Qual o objetivo do diabo? Acabar com a igreja. Ele vai atacar quem? O pastor. Aí o pastor tem que aprender a andar em amor e perdoar sempre. E você tem que aprender esse princípio, andar em amor e perdoar sempre. Porque todo dia alguma coisa vai querer roubar a sua paz. Você acorda para trabalhar, o teu uniforme está sujo e amassado. A mulher se esqueceu de lavar, passar e pendurar no cabide. Nada pode roubar a tua paz. De repente a criança pegou o crachá e você não sabe onde é que está. De repente o cachorro fez sujeira no meio da sala. Você não sabe onde foi parar a chave, precisa sair. Tem horário para chegar no trabalho. O pneu do carro está murcho. Acabou a gasolina. Sempre vai acontecer alguma coisa, o ônibus não passa, o Uber não chega, mototáxi não vem. Sempre vai acontecer alguma coisa para roubar a tua paz. Sempre. Uma vez, eu estacionei o carro, passei 10 minutos do horário, o camarada estava endemoniado. Esse carro é teu? Falei, é. Você é folgado, hein? Aqui tem horário. Eu falei, eu não sabia, eu pensei que fechava às 6. Não, aqui é 5 horas. Olha o cartaz, olha o tamanho da letra. Não sabe ler? Você atrasou minha vida, 15 minutos. Eu falei, o teu dia vale muito pouco. O senhor perdeu a paz por causa de 15 minutos. Na hora de pagar, dei R$50 para ele.
Falei, é gorjeta, pelos seus 15 minutos. A vontade não era de enforcar um camarada desse? Não era de virar o giraia? Dar um paranauê nele? Mas você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem. Ele falou, moço, é o seguinte, me desculpa, eu falei demais, eu estou nervoso hoje, não é um bom dia para mim. O senhor pode deixar aí, o senhor quer voltar depois? Eu espero até às 6. Falei, não, segue tua vida. Viu? Obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Se cada pessoa der 50 para mim, eu falei, briga com eles. Xinga eles, discute. Às vezes você pega um crente como eu, aí aproveitei para falar do evangelho. Quem sabe você pega um crente como eu. É assim que eu falo de Jesus, é assim que eu prego. Eu fui num restaurante, o garçom estava, naquele dia eu acho que estava com uma legião. Ele não foi com a minha cara, não me atendeu bem de jeito maneira. Na hora de ir embora eu deixei debaixo do prato, R$50. Até hoje quando eu vou no restaurante, ele só falta estender tapete vermelho, eu falo, hoje não tem gorjeta. Falando, não é por conta da gorjeta, você é o meu melhor cliente. Eu falei, não minta que é pecado, você diz isso para todo mundo. Não! Preste atenção, você tem que fazer a diferença. É tudo uma questão de disciplina. Eu aprendi, se eu posso abençoar, por que eu vou amaldiçoar? Olha o que a Bíblia fala, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Olha como é sério isso. Então se eu amaldiçoo, pastor, crítica é maldição? É. Eu estou amaldiçoando a vida da pessoa. Ela vai se tornar pior do que é por aquilo que eu estou falando. Ah, pastor, não acredito nessa coisa, viu, de poder nas palavras. Isso é confissão positiva. Uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não. É sério? Abençoa. Às vezes a pessoa não merece nenhum elogio, mas encontra alguma coisa para elogiar. Tinha uma irmã numa igreja que ela era assim muito otimista. E o pessoal um dia conversando disse assim, a irmãzinha, ela elogia todo mundo. Qualquer dia vai elogiar o diabo. Irmã, tem um elogio para o diabo? Eu falei, tem. Nunca vi um ser mais persistente do que ele. É verdade. Você está entendendo que nós precisamos nos converter? Às vezes a gente está tão longe, é ou não é? Ora e fala com Deus, Deus, eu quero entregar minha vida a Ti de verdade. Eu não posso ficar longe de Ti, afastado de Ti, estando na Tua igreja, carregando uma Bíblia, ceando, entregando a minha oferta e o meu dízimo, batizado, muitas vezes líder, muitas vezes servindo em algum ministério. E o diabo age também, amados, no meio da igreja. Quem que você acha que traz o desânimo, a falta de motivação, encorajamento, iniciativa? Não, pastor, isso aí é de mim. Nada a ver, tio. Tudo a ver. O diabo ele vai minando sua resistência. Aí você diz assim, ó, eu não sei, não estou mais com vontade de ir na igreja. Eu acho que eu não quero mais ir nessa igreja. Ele pensa que se mudar vai melhorar as coisas. Vai chegar um dia lá na outra igreja que o diabo também vai fazer a mesma coisa. Ah, não sei, só vou domingo agora. Tinha irmãos que diziam, eu não vou na sexta-feira porque é o culto dos demônios. Não, é o culto da glória de Deus. E a glória era tão grande que os demônios não suportavam. Eles tinham que debandar para o inferno. Mas olha,
o crente, em vez de falar uma coisa em concordância com a palavra, abre a boca para falar besteira. Em vez de você se aperfeiçoar no seu dom, na sua autoridade,